Abra sua Bíblia, por favor, amada irmã, no livro de 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, esse texto tão maravilhoso das Escrituras Sagradas. 1 João, capítulo 5, eu quero ler 2 versículos com você. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós estamos nessa série sobre o poder da fé cristã, e nós temos visto como vários personagens da Bíblia têm vencido por meio da graça de Deus. Vimos como Eliseu, ele ali em 2 de Reis, capítulo 6, como ele tinha uma fé verdadeira em contraste com a fé religiosa que se apresenta ali no rei. Vimos também a transfiguração como o fundamento da fé cristã, quando nós temos os olhos em Cristo glorificado e vemos Cristo, o eterno, o soberano, o único rei, o criador de todo o universo. Seu rosto brilha mais que o sol. Mas vemos também Jesus encarnado, aquele que vai morrer na cruz, aquele que vai entregar a sua vida, o Cordeiro de Deus. Então, essa visão dupla de Jesus, glorificado e encarnado, está o fundamento da nossa fé. Mas também vimos como a fé, ela é onipotente em toda a vontade de Deus. Quando nós vamos fazer a vontade de Deus, a fé, como disse Jesus, tudo é possível ao que crê. A fé é onipotente quando ela vai fazer toda a vontade de Deus. Isso é tudo que Deus quer que você faça, tudo que Deus quer que você viva, você pode fazer. Não é tudo que você quer fazer, como nós vimos, mas é tudo que Deus quer que você faça. É possível. E hoje eu queria ver com você, meu irmão, como a fé vence, como a fé cristã vence. Lembrando que a fé cristã, ela se difere porque ela está unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Não é a fé que todo ser humano tem. Os ateus têm fé em dinheiro, neles mesmos. As religiões, cada uma tem sua fé, mas a fé cristã, ela está unicamente depositada na pessoa de Jesus, na sua obra na cruz e na sua ressurreição. Essa é a fé cristã. É a fé que está tão somente na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. É a fé que obedece ao Senhor, que imita o Senhor Jesus, que vive como o Senhor e faz a sua vontade. Essa fé, o texto diz, olhe comigo, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele começa esse texto com essa ideia extraordinária do novo nascimento, que é essa ação produzida pelo próprio Deus. É Deus entrando na nossa vida. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento não é o batismo. O novo nascimento não é simplesmente uma experiência emocional que alguém tem na igreja. Não. O novo nascimento é a experiência mais profunda e marcante que uma pessoa pode ter em toda a sua vida, porque ela é a ação do próprio Deus em nossa história. Deus se encontra conosco no novo nascimento. Deus vem até nós. Deus, Ele se aproxima de mim e de você. Deus vem pelo seu Espírito e abre os nossos olhos para enxergarmos a situação de pecado e trevas que nos encontramos. Ele vem até nós e despedaça o nosso coração em 1000 pedaços e quebra a nossa resistência. Seu amor vence a dureza do nosso coração. Nós resistimos a Deus. O nosso orgulho, o nosso coração
maravilhoso, eterno, perfeito de Deus por você. Então Deus te dá olhos para ver Jesus na cruz. Ele te dá voz para que você diga: Senhor, salva-me. Ele dá lágrimas aos seus olhos, porque aí você, convencido dos seus pecados, entende que você não pode, não merece nada de Deus, e que você está totalmente perdido. O novo nascimento, ele tira toda a alegria que você tem do mundo. É uma coisa impressionante, porque a sua segurança, a sua alegria não está no que você tem, mas no momento do novo nascimento você vai ver que a sua alegria, a sua segurança, a sua esperança não pode estar em absolutamente nada disso, e tão somente em Cristo Jesus. Esse é o novo nascimento. Ele é tão poderoso que a Bíblia diz em Ezequiel que Deus, Ele não reforma você, Ele não melhora você, Ele não faz uma versão melhorada de quem somos. Ele diz: eu vou dar a vocês um novo coração, eu vou tirar o coração de pedra, insensível, morto, e eu vou dar a vocês um coração vivo, de carne, para que vocês me obedeçam, para que vocês me busquem. Isso é o novo nascimento, é a experiência mais marcante, é o dia que você pode esquecer a data, mas você jamais vai esquecer o dia em que você nasceu de novo, que Deus entrou na sua vida, na sua história, e naquele dia encheu o seu coração de tristeza pelos seus pecados, mas também encheu sua alma de alegria pelo perdão em Cristo Jesus. Encheu seu coração de esperança, encheu seu coração de amor, fez você entender que não há salvação em nenhum outro, que aquela cruz era sua, era minha, por toda a eternidade. Aquele inferno era meu, e Ele morreu ali no meu lugar. Ele me substituiu naquela cruz. Quando o Salmo 22 diz, aquele salmo messiânico, referindo-se a Jesus na cruz, ele diz: Senhor, eu clamo, mas Tu não me ouves. Assim éramos nós, assim estávamos nós, mas Cristo clamou na cruz e não foi ouvido, para que Deus ouvisse você em cada oração que você faz. O mesmo salmo diz: Deus meu, por que Ele desamparaste? E é exatamente a expressão de Jesus na cruz. Deus desampara Jesus na cruz para estar com você para sempre. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é esse encontro extraordinário que Deus faz conosco. Mas algumas pessoas acreditam, erroneamente, porque não leram a Bíblia corretamente, que você perde a salvação. Deus te salvou, Deus te resgatou do império das trevas, te libertou das garras do pecado, da morte e do diabo. Mas você pode se desviar e voltar para lá, e daqui a um dia, 2, um mês, um ano, uma década, você pode voltar para cá de novo, e você fica nesse trânsito indefinível aqui entre Deus e o diabo, entre o império do Filho do seu amor e o império das trevas, e você fica transitando nisso. Eu quero dizer para você que isso não é bíblico. Isso não é bíblico, porque Jesus diz que as minhas ovelhas, ninguém as arrebata das minhas mãos. Então, nesse aspecto, não existe desviado. Existe alguém que ainda não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque o nosso texto, não é o nosso texto aí de novo, versículo 4, olhe para mim. Todo o que é nascido de Deus é derrotado, é desviado, vai e vem, é um ioiô. Não, ele vence o mundo. Ponto. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e não há nada neste universo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que a Bíblia afirma. Então, como alguém acha que pode estar indo e vindo, se alguém está indo e vindo, é porque ele nunca veio, ele nunca nasceu de novo. Porque a partir do dia que ele nascer de novo,
nunca mais ele vai deixar Jesus. Porque o Senhor o segura tão forte que da sua mão ninguém pode juntar o inferno inteiro contra você, cristão. Não há nada e nem ninguém que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem principados e potestades, demônio algum pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso. Nem sofrimento algum, nem a morte, nem a vida. Você está seguro em Cristo. Esse é o novo nascimento. Novo nascimento é essa experiência quando Deus definitivamente entrou na sua vida. Aleluia. Cortou as cordas. Você era amigo do mundo, você era apaixonado pelo mundo, você tinha um caso de amor com o mundo, você era amante do mundo, você vivia um romance com o mundo. Agora não. Agora a razão da sua vida, a paixão do seu coração é Cristo Jesus. Ele é o grande amor da sua vida. E você vai viver exatamente aquilo que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isso é um cristão verdadeiro. Isso é um cristão verdadeiro. Fora disso, não é um cristão. Pode ser um simpatizante, pode ser alguém que ouve a igreja, que vem em cultos, ouve mensagens, canta cânticos. Eu tinha tudo isso, eu vivi tudo isso, até o dia que Cristo me salvou. A partir desse dia, pertenci a Ele tão somente. E é isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. É uma experiência definitiva, inesquecível, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e muda totalmente quem somos. Muda totalmente quem somos e nos traz para junto de Deus. E o nosso desejo é Ele. Há uma alegria nele, em Deus, indizível, como diz o apóstolo Pedro. É uma alegria que não tem como se expressar. Ela é indizível e cheia de glória, apesar das tribulações. Então o poder do novo nascimento está nessa libertação do pecado. Por isso que o texto diz: todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Por quê? Porque quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, foi libertado do pecado. O pecado não tem mais domínio, controle, senhorio sobre ele. Está livre. O cristão é o homem e a mulher mais livre de todos os homens, porque agora ele está livre em Deus. Sua alma é livre, seu espírito é livre, seu corpo é livre, todo o seu ser é livre. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres, para sempre seremos livres, totalmente livres para glorificar a Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, para servir a Deus. É esse o novo nascimento. O poder reside aqui. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para vencer o pecado. Estamos livres do pecado, estamos livres do amor do mundo. Como diz Tiago, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Não tem como. Ou você ama o mundo ou você ama Deus. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, queridos, não pode haver aqui uma amizade, uma associação. Não existem sombras. Não existem sombras. Não, eu posso viver uma vida transitando entre um relacionamento com Deus e um caso com o mundo. Não pode. Não tem como. Ou você casou com Jesus, ou você não pertence a Ele. Ou você está na nova aliança feita pelo sangue de Jesus, ou você não pertence a Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que a figura belíssima do livro de Apocalipse, não apenas do livro de Apocalipse, mas principalmente do livro de Apocalipse, é que a igreja é a noiva de Cristo. Ela pertence tão somente a Cristo.
ela é totalmente consagrada a Ele. Esse é o verdadeiro cristão. Ele habita na presença de Deus, ele vive essa presença, ele desfruta dessa santidade verdadeira, essa santidade do coração. Ele está livre no coração. Ele foi livre do mundo e do diabo na sua alma. Ele não pertence mais ao pecado, ele pertence a Deus. Ele venceu o diabo em seu coração. Bem assim o mundo e o pecado. Agora, o texto afirma: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo cristão verdadeiro, todo cristão nascido de novo, um recém-convertido, um crente maduro, velho, igual pastor, pronto, vence o mundo. Não importa o tamanho da fé, da experiência, da maturidade, ele vence o mundo. Porque não é o seu nível de maturidade, mas é a vitória que Deus te concedeu. É a vitória que Cristo nos concede. Veja, o texto sagrado mostra que essa vitória nos é comunicada. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É uma vitória que Cristo nos concedeu, uma vitória que Cristo nos deu. Há uma luta, há um embate, há uma guerra, há uma batalha. Ele está vencendo, ele vence. Há um campo de guerra aqui, mas há uma vitória. Porque você saiu do império das trevas e agora você está no exército de Deus. Você, como diz Paulo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Então, o texto sagrado nos mostra que todo aquele, às vezes algum cristão olha e fala: poxa, eu gostaria de ter aquela fé daquele irmão. Isso é bom. Eu gostaria de crescer mais na fé, eu gostaria de orar mais. Isso é muito bom e precisa crescer na fé. Mas se você nasceu de novo, você vence o mundo. Você vence o mundo. Não importa se você é um novo convertido, você vence o mundo. Não importa se você é um crente que sua fé está em sofrimento, abalado, em crises, você vence o mundo. Você vence o mundo. Porque, como diz o texto, não alguns, não a maioria, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, nós temos aqui a sentença do vencedor. Quem é o vencedor? O que é nascido de Deus. Aqui é indiscutível. Aqui nós temos o vencedor. Recebemos a vitória em Cristo. É lindo o texto de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus está dizendo para os apóstolos: essas coisas nos tem dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, essa vitória é uma vitória que nos é entregue. Não é você pela sua força que vence, mas é uma vitória que te foi comunicada, que te foi entregue, que te foi dada. Tende paz em mim. A sua paz não está no shopping. Tem gente que sente uma paz profunda nas contas. Não é? Está gastando dinheiro, cartão de crédito está na mão. Não é aquela paz, vai vir um inferno depois quando sair do shopping. E quando a conta vier, aí vai ser um inferno. Você não dorme, a cabeça dói, acorda palpitando de madrugada, desesperado. Como é que eu vou pagar aquela conta do cartão? Na hora parece um céu. A sua paz não está no dinheiro, a sua paz não está na saúde, a tua paz não está na ausência de problemas e guerras e conflitos. Jesus está dizendo: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. É na pessoa de Jesus, é na obra que Ele fez na cruz, é a ressurreição de Jesus, em quem Ele é, o onipotente, o onipresente, o criador e sustentador de toda a vida e de todo o universo, aquele que venceu o pecado e a morte naquela cruz. Tendes paz em mim, aquele que venceu o diabo, que venceu o pecado.
e que te põe numa situação de inocência. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A paz que temos está em mim, disse Jesus. E ele vai dizer: no mundo passais por aflições. Veja, existem conflitos, existe uma batalha, existe uma fé que luta. Há conflitos que o cristão está enfrentando, mas a paz dele está em Cristo. Mas ele tem coragem. Essa palavra aqui, Tarsus, é a palavra grega para descrever a muita coragem, a extrema ousadia. Tenho toda a coragem, muita ousadia, porque eu venci o mundo. Nós não recuamos, nós não retrocedemos, nós avançamos, nós continuamos, porque estamos do lado daquele que venceu e nos deu a sua vitória. É aqui que estamos. Você, cristão, não pode ser mais derrotado, porque em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem lutas, você tem dificuldades. Aparentemente a doença te derrotou, aparentemente as circunstâncias te trouxeram derrotas, mas em todas as coisas Cristo está lá. A presença dele, o amor dele, a sua paz no meio de todo o conflito interno e externo está quando você diz Jesus, e você pensa nele, e você lembra dele, e sabe que ele está ali, que você está nas mãos dele, e que é uma aliança com o sangue dele feita naquela cruz, que ele nunca vai te deixar, nunca, jamais vai te abandonar, que ele nunca vai desistir de você, que o diabo, o inferno te perdeu para sempre, e que o que está te reservado é a coroa da vida, é a vida. O cristão é uma criação tão extraordinária que quando a gente vê cristãos maduros morrendo, geralmente eles chamam a morte de a sua amiga. Os puritanos morriam assim: a minha amiga chegou, ela vai me conduzir ao meu Senhor. A morte, que era a grande inimiga, agora é a minha aliada. Tudo o que eu vou perder é o pecado, é o sofrimento, é a dor. Nunca mais eu vou pecar, nunca mais serei perfeito. Ela vai me levar para olhar nos olhos do meu amor. É assim que o cristão morre, mas é assim que ele vive. É assim que ele vive. Meus irmãos, o cristão é uma criação extraordinária. A fé que ele tem em Deus, não nele mesmo, ou nas circunstâncias, mas nele. A paz em mim. E tenha coragem, porque ele venceu o mundo. Glória a Deus por isso. Ele venceu. Ele venceu por você. E te entrega toda essa vitória naquela cruz preciosa. Como diz o texto, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Agora, o que é o mundo? 6 coisas significam o mundo para João. O mundo, a humanidade. Deus amou, mas a Bíblia diz: não ameis. Mas gente, ama ou não ama? É a mesma palavra, mas descreve coisas diferentes. Deus amou o mundo, a humanidade, ok? A ideia da humanidade. O mundo como natureza, a criação, os pássaros, a criação inteira. Aqui não tem nenhum mal, ok? Perfeito, belo, expressa o espelho da beleza, grandeza, do caráter de Deus, a natureza, ok? Então, aqui estamos bem, estamos tranquilos, mas o mundo é o pecado. Por isso que o texto diz: não ameis o mundo. O mundo aqui é o pecado. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então o mundo aqui é o pecado. Você não pode amar o pecado. Mas também a ideia da natureza pecaminosa. Essa natureza que está em nós e que nos inclina, como Agostinho dizia,
A minha carne é outra expressão da Bíblia para isso. Esse mundo que está dentro de mim é um peso que me inclina para o mal, que me inclina para o pecado. Isso é o mundo, ok? O mundo, essa natureza pecaminosa, é o nosso, essa inclinação para o pecado, esse desejo com o qual nós lutamos, que ainda existe em nós, em pecar, ok? Mas o mundo também é essa cultura que nos envolve, a cultura que nos leva para longe de Cristo, que se opõe ao caráter de Deus justo, bom e perfeito. Isso é o mundo, esse mundo que é a cultura, é o pecado que se desenvolve, que corre, que se alastra por meio da cultura. Cultura essa que nós, seres humanos, desenvolvemos, ok? Então, essa cultura do pecado, isso também é o mundo, e esse mundo nós precisamos rejeitar, mas o mundo também, os inimigos de Deus. Então o mundo pode ser a humanidade, a criação, a natureza pecaminosa, o próprio pecado, a cultura que o pecado se desenvolve, e os inimigos de Deus, o diabo, os demônios, as pessoas que se opõem a Deus. Então o mundo é isso daí. Quando o texto diz, todo aquele, sem excluir quem nasceu de novo, todo nascido de Deus vence o mundo, aqui no nosso texto ele está falando exatamente, explicitamente, estritamente, especificamente da natureza pecaminosa. Olha o versículo anterior, versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, qual é o mundo aqui? É a sua natureza pecaminosa, que não quer amar Deus e não quer amar o próximo. É o mundo aqui no nosso contexto, no nosso texto imediato, é isso. É essa natureza pecaminosa que nos inclina em direção oposta a Deus. Porque o cristão tem esse embate interno, essa luta interna que ele tem que vencer. E aí está o seu maior inimigo, o seu próprio coração, que te inclina na direção oposta de Deus. Ele quer se apaixonar pelo mundo. Ele quer que você ame o mundo. Ele quer que você se incline do lado oposto de Deus. Mas o Espírito que em você habita te impulsiona para as coisas do Espírito de Deus. Então há uma luta entre a carne e o Espírito. Há uma luta interna no cristão. E que luta essa que antes você não tinha. Você não tinha essa luta. Não, agora eu quero viver para a glória de Deus. Você não pensava nisso quando você não era cristão verdadeiro. Qual o propósito da sua vida? Você perguntando na rua, qual o propósito da sua vida? O que você vai ouvir? Não, eu existo para a glória de Deus. Eu existo para agradar a Deus. Eu existo para fazer toda a vontade de Deus. Esse é o propósito da minha vida. Conhece quem que vive assim? Vai contando nas mãos aí. Mas essa é a vida do cristão. Mas existe essa luta dentro dele. Ele tem uma luta interna, ele tem uma luta externa. A luta externa do pecado, da cultura, daquilo que o inclina na direção oposta a Deus, mas há também uma luta interna que não cessa, que todo dia, várias vezes por dia, quase que o tempo inteiro, o quer chamar, o direcionar, o inclinar para aquilo que é contrário a Deus. Mas o nosso texto diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E nós vivendo nesse mundo quebrado, nesse mundo cada vez mais egoísta, esse mundo cada vez mais isolado, esse mundo cada vez mais com os relacionamentos destruídos, esgarçado o tecido social, familiar, nesse isolamento que as pessoas se encontram, nessa solidão que as pessoas se colocam, a gente vai vendo que essa cultura
ela permeia a ideia do hiperindividualismo, pensar apenas em mim mesmo. Há 30, 50 anos atrás, as pessoas tinham uma ideia, um conceito muito melhor de família do que nós. Tinha uma qualidade familiar muito melhor do que a nossa, porque eles pensavam de forma coletiva, eles pensavam na família, no todo. Eles não pensavam apenas tão simplesmente em si mesmo, mas havia um pensamento melhor, mais qualitativo, quando se pensava em família. Mas essa cultura da solidão, do hiperindividualismo, que importa é a minha felicidade, essa cultura do egoísmo, essa cultura do pecado que está aí, leva as pessoas cada vez mais para longe da ideia de amar os outros, de amar a Deus. Então nós vivemos nessa cultura, mas o texto diz que todo nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo no sentido de que o mundo dentro de mim, o mundo fora de mim, que me inclina para não amar a Deus, eu posso vencer, e eu devo vencer. E o mundo que está dentro de mim está dizendo: guarde rancor, mágoa, ódio das pessoas. Mas a Bíblia vai dizer: a sua luta não é contra sangue e carne, a sua luta não é contra as pessoas. Amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem. É isso que a Bíblia diz, para que vos torneis semelhantes ao seu Pai Celeste, que faz nascer o seu sol e cair a sua chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, ele vence essa ideia egoísta que existe em nossos dias, essa ideia de que nós devemos viver de si para si mesmo, sem pensar nas pessoas. E aqui você vê cada vez mais a ideia utilitária dos relacionamentos, pessoas que estão se relacionando dentro das suas famílias de forma inteiramente utilitária. Eu quero me usar das pessoas, eu quero me usar das ocasiões, eu quero me usar do que as pessoas têm, das oportunidades. Então eu me aproximo das pessoas por mim. Então os relacionamentos estão fundamentados muito nessa ideia utilitária. O que eu posso extrair do outro, o que eu posso obter do outro para mim. Então o relacionamento não está em amar e servir, em entregar e dar, que é o amor. Esse é o amor de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Não, o amor humano, esse amor, que não deveria nem se chamar amor, mas é chamado assim de amor. Ele é autocentrado, ele é egoísta, e ele se utiliza das pessoas que estão ao seu redor. E o cristão vence o mundo. O cristão vence o mundo. Isso é uma ideia horrível de amor, mas infelizmente a maioria das pessoas está nisso. E você está? Você está, aproxima-se de Deus simplesmente por necessidade, quando tem um problema, uma angústia, um sofrimento, um desejo, um anelo, um pedido, uma vontade, um sonho. Então você se aproxima de Deus: Deus, eu quero isso. Então eu quero exercer o poder da minha fé para obter algo de Deus, como se Deus fosse um banco, como se Deus fosse um supermercado, um shopping, onde você vai lá e lança a mão às suas compras e ora a Deus e pede as coisas a Deus porque está passando por uma situação difícil. As pessoas se utilizam, querem se utilizar de Deus. Não quer dizer que elas conseguem fazer isso, mas a fé religiosa da nossa cultura é essa, de se utilizar de Deus e de se utilizar das pessoas. Mas aqui entra a vitória. Todo o nascido de Deus vence o mundo. E o texto segue: e esta é a vitória, versículo 5, que vence o mundo, a nossa fé. A fé aqui é um relacionamento com Deus, é o oposto de ser utilitário. Cristo morre na cruz e nos dá uma fé maravilhosa, um relacionamento com Deus. Aqui a fé é compromisso, fé é relacionamento, fé é confiar em alguém. É uma tríade aqui: eu conheço, eu confio e eu obedeço. E eu quero dizer para você que o diabo quer quebrar essa corrente na sua vida.
eu estou em comunhão com Deus, eu busco a Deus. Há um relacionamento de oração, não apenas para pedir algo a Deus, mas para estar com Deus, para me relacionar com Deus. É esse o motivo da morte de Jesus na cruz, para que você e o Pai sejam um relacionamento de amor. A fé, ela se inicia aqui, ela se alimenta aqui. A fé cristã é essa, a de um relacionamento de amor com Deus. É essa fé que vai vencer esse mundo que está dentro e fora de você, que dizem para você: utilize-se de Deus. Essa ideia mundana de que você pode simplesmente aproximar-se interesseiramente de Deus, mas não te leva a um relacionamento verdadeiro com Deus, que diz para você: não, Deus é tudo para mim. Você está perguntando aí, você deve todo, Deus é tudo para mim. Mas não há relacionamento de amor. E Deus enviou seu Filho na cruz, exatamente para você poder ter esse relacionamento de amor. E não a fé cristã sem esse relacionamento de amor. É essa fé que vence o mundo. Como é que você acha que o cristão vence as tentações? Como? A não ser que ele ame mais a Deus do que o pecado. Não tem como. Senão ele vai cair em pecado. Ele vai cair em pecado. Não tem como. Se ele não amar mais a Deus, se ele não estiver em comunhão com Deus, como ele vai vencer a imoralidade, a mentira, ou seja lá que pecado for? É esse amor de Deus em nossos corações que nos dá poder para vencer o pecado. É esse amor que nos fortalece, esse amor que nos dá condições de vencer o pecado e as lutas que nós temos. Esse amor, é nesse relacionamento com Deus que você consegue vencer o pecado. É quando você ama a Deus e não o mundo. E não o mundo. Como o texto sagrado diz, nós devemos amar a Deus e não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quer dizer, essa cultura de pecado que está aí. O texto não está dizendo para você não amar as pessoas, exatamente o contrário. Mas ele está dizendo para você não amar o mundo, isso é o pecado, nem essa cultura pecaminosa que está ao nosso lado, ao nosso redor. Essa é a luta que nós vivemos. E a fé cristã, esse relacionamento com Deus, onde você conhece a Deus, e porque você conhece a Deus, você confia em Deus, porque você só confia em quem você conhece. Você não confia em quem você não conhece. E por você confiar, você obedece a Deus, mesmo quando a cultura, a sua família e o seu coração dizem para você fazer exatamente o oposto. Então você vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. É exatamente aqui que essa fé que vence o mundo. Esse relacionamento com Deus, de amor, e é aqui que a fé cristã se nutre, nesse solo, no solo das Escrituras Sagradas, que a fé cristã, essa semente, essa árvore da fé cristã, ela nasce e ela cresce na palavra de Deus. Como diz Paulo em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera essa fé, porque essa palavra, ela traz o conhecimento de Deus. Você conhece a Deus pela palavra, então você precisa alimentar a sua fé. Você precisa alimentar a sua fé pela palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus, é conhecendo a onipresença de Deus por meio da sua palavra. Esse Deus onipresente que está em todo lugar, o Senhor está com os seus olhos. E diz a Bíblia, Deus que está em todos os lugares, Ele está com seus olhos sobre os bons e os maus. E Ele um dia vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Você pode até questionar Deus hoje. Deus, se o Senhor está em todo lugar, se o Senhor é onipotente, se o Senhor é bom, se o Senhor é onipresente, se o Senhor está em todo lugar, o Senhor conhece tudo e sabe de tudo que ainda vai acontecer, de tudo que já aconteceu e tudo que acontece.
E cada um está fazendo bem deseja. Tem livre agência, faz tudo o que quer. Deus não está te cerceando em nada. Deus não está botando correntes, prisões em você e em ninguém nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que um dia, esse dia em que o céu vai fugir, esse dia que a Bíblia diz que todas as ilhas e montes irão mover-se de um lugar, dele a botar o seu rosto nesse céu, e todos os mortos vão ressuscitar, e cada um por um vai comparecer diante dele, e o livro da sua vida vai ser aberto e vai ser lido. Tudo que você pensou, sentiu, intencionou, fez e deixou de fazer, está escrito nesse livro. E Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. Nada vai ficar. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado. Nada oculto. Aquilo que você faz é oculto? Pois é. Deus é onipresente. E eu quero dizer para você que o cristão, quando você não é cristão, é a pior coisa da sua vida você pensar num Deus onipresente. Meu Deus, que horror! Deus sabe tudo em minha vida, está em todos os momentos. É um tormento alguém pensar nisso, ele não é salvo. Mas é a paz do cristão verdadeiro. Meu Deus está presente em todo momento. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença, porque na tua presença há um transbordar de alegria. Para o não crente, é como se tivessem 10 tigres atrás dele numa floresta. Ele está doido, correndo, desesperado, doido para fugir da presença de Deus, como Caim. Mas o cristão, o seu deleite, a sua alegria, a sua paz, como disse Jesus, tem de paz em mim, na minha presença, na minha pessoa. A presença de Deus para o cristão é a maior bênção que ele pode ter na vida. É a maior bênção, porque ele está vivendo para a glória de Deus. Meus irmãos, meu irmão, cultive a sua fé. Leia a Bíblia para você ver essa onipresença de Deus. Esse Deus onipresente, esse Deus que está olhando, que está vendo, que está cuidando, que está provendo, protegendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus onipotente. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, e Ele vai julgar tudo. Nada e nem ninguém vai passar desapercebido dele. Que coisa maravilhosa! Quando Paulo estava pregando isso para Félix, um governador, e para Festo, um outro governador, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz o texto que eles ficaram tomados de pânico e medo. Claro, você vai falar da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Foge, correndo, diz, eu espero que você não esteja com medo, eu espero que você esteja extremamente feliz. E agora, se você está com medo, vem para Ele hoje à noite. Entregue sua vida para Ele e diga: Senhor, eu estava morrendo de medo, mas eu quero lavar o meu coração no sangue de Jesus para sempre. Eu quero ser teu para sempre, para sempre. Eu quero ser seu para sempre. Eu quero beber do teu amor para sempre, porque o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso, e o teu amor alcança e supera todos os meus pecados. Meu irmão, cresça em Deus, cresça no conhecimento de Deus, fortaleça a sua fé. E não há como fortalecer a sua fé sem Bíblia. É a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus que fortalece a sua fé. Quarta-feira você tem que estar onde? No culto de ensino das Escrituras Sagradas. Todos os dias abrindo a sua Bíblia, lendo as Escrituras Sagradas, conhecendo a Deus, bebendo desse Deus amoroso, maravilhoso que está nas Escrituras. Leia a Bíblia.
Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Veja, esse Deus grandioso e maravilhoso que se revela na sua palavra. Mas o texto sagrado termina mostrando onde reside, o poder dessa fé. A fé é como uma espada. Mas o que o versículo 5 vai dizer é o fio dessa navalha, é o fio dessa espada. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui está o fundamento da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus, Jesus o Eterno, Jesus o Todo-Poderoso, Jesus o Criador. Antes que qualquer coisa existisse, antes que qualquer átomo existisse, antes que qualquer coisa fosse criada, lá estava Ele. E depois que tudo passar, lá está Ele também. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o onipotente. Nada do que existe veio a existir sem Ele. Deixa eu te dizer algo: o nada não cria alguma coisa, é impossível isso. A primeira e a segunda lei da termodinâmica desmentem isso. Apenas um sistema maior pode criar um menor. Tem que haver um Deus, dizem os cientistas cristãos, porque é impossível que o nada crie alguma coisa. Não, do nada alguma coisa surgiu. Como? A matéria. Como isso existiu? Não tem como. Apenas o Criador. E olha a complexidade, queridos, do nosso planeta. Olha a complexidade desse universo. Irmão, um ano-luz são 10 bilhões de quilômetros. Um ano-luz é daqui a ali, dentro da astronomia. Um ano-luz, 10 bilhões de quilômetros. Irmão Raimundo, quantas vezes dava para ir daqui no Maranhão, meu irmão? Jesus Cristo. Um ano-luz, 10 bilhões de quilômetros. Um negócio inimaginável. O universo conhecido tem bilhões, trilhões de anos-luz. E tudo isso está nas mãos de Cristo Jesus. E Ele sustenta tudo com a palavra da sua boca. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, quem crê nele, vence o mundo. Ele vai ver o pecado, ele vai ver essa vida sob um outro olhar, uma outra ótica. Ele sabe para onde está indo, ele sabe a quem pertence. Quando você pensa nele, e esse Deus tão grandioso e maravilhoso, o Criador e o sustentador de toda a vida, e ele vem e entra na nossa história miserável de pecado e trevas e morre no nosso lugar. Quando você pensa que esse Deus de toda glória e majestade entra na nossa história, como Martinho Lutero dizia: eu sou um saco fedorento de verme, e Cristo morreu por mim. Quanto mais perto desse Deus maravilhoso, mais consciência da nossa pequenez, meu irmão, e você vai olhar os encantos do pecado. Você acha que porque José olhou aquela mulher bonitona lá, a esposa de Potifar, e ele fugiu daquela mulher, porque os olhos dele estavam em Cristo Jesus. Ele disse: como, mulher, eu vou pecar contra Deus e contra Potifar? Ele está vivendo a ótica da vida dele, ele sabe de quem é e a quem pertence. E você vai se corromper por causa de dinheiro, a imoralidade? Não. E você vai ver
o seu trabalho de uma outra ótica, o seu divertimento de uma outra ótica, o casamento, a educação de filhos, tudo sob a ótica da majestade de Cristo Jesus. Criar filhos para a glória de Deus. Criar filhos para eu passei o melhor concurso público. Cuidado. O que ele vai levar daqui? É uma bênção, mas só vai durar aqui. Tu está preparando o teu filho para isso, para amar isso, para viver por isso. Esse é o objetivo da vida dele. Mas você tem um filho para isso. Um filho para a glória de Deus. Isso é eterno. Isso é eterno. Isso é para sempre. Vou amar e servir a minha família para a glória de Deus. Vou andar, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer tudo, me divertir. Porque o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo, eu estou vivendo para Ele, para a glória dele. Essa é a fé que vence o mundo que está dentro de mim e de você, o mundo que está ao nosso redor, nos guiando na direção oposta de Deus. Mas quanto mais o mundo te chama e te prende e te atrai como um imã na direção oposta de Deus, mais você vai amar e agarrar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor. Fica de pé, por favor. Feche